Jantei. Meio... É o Cisnes. Quero morar aqui. Muito legais. Eu achei... Tem ali, ó, dá pra entrar ali. Ai, que chique. Eu acho que eu vi isso. Ai, já vi isso em algum lugar. Que engraçado, velho. Olha as florzinhas, que bonitas. Ai, eu nadaria aí. Ai, o pombo. Pombo deitado. Gente, que tamba. É o Cisnes. É da Paulista. O Cisnes de São Paulo. Pode. Ah, não, gente. Quero morar aqui. Meu Deus. Gente, que tudo. Gente, tô em casa, galera. Tô com um pouco de álcool no corpo. Vocês viram aí que eu fui pra vários lugares da Paulista. Aproveitar que eu tô com álcool no corpo e vou beber mais álcool, porque aí eu boto uma música e aí eu vou dar uma limpada na minha casa. Porque faz muito tempo que eu não limpo a casa, né? Agora que eu comecei a trabalhar, eu não tô tendo tempo de ficar à tarde em casa pra fazer as coisas. Aí tem louça aqui pra lavar, tem o fogão aqui pra limpar, tem comida pra fazer. É isso aí, gente. Aí eu tenho o chão também que eu decidi limpar. E aí depois de tudo isso eu vou tomar banho. E eu vou ver com o hoje, ó, tá tudo cacheadinho, ó. Eu tenho que retocar a raiz dele, ó. Tá muito grande. E aqui tá desbotado já, ó. Enfim, fazer isso no final de semana. Mas... Ai, tô bêbada. Vamos ficar mais bebo e limpar a casa bebo com música de bebo. Mini taça de banho. Gente, não vou botar muito não, senão acaba sendo mal depois. Vamos beber. Gente, uma coisa que eu acho muito gag é, tipo, que a maioria dos paulistas não frequentam os lugares de São Paulo. Tipo, as pessoas de São Paulo têm acesso à maioria das coisas, principalmente a Avenida Paulista, que é um lugar que tem muitos lugares, muitas coisas, só que nem todos os lugares são muito conhecidos, sabe? E muitos dos lugares são com preços bem acessíveis, e digo isso sendo uma pessoa pobrinha, ex-pobrinha, ok? E os preços são bem acessíveis e são lugares muito legais, assim, tipo, tem lugares de graça que você pode ir. E muitas pessoas que moram ao redor, assim, nas beiras, não acabam conhecendo, não tem informação sobre esses lugares e muitas pessoas não vão. E é muito fácil você chegar, né? Porque eu, por exemplo, que moro na leste, eu demoro 1 horinha, no máximo 1 hora e meia pra estar lá, tipo, de trem, metrô. E pra quem mora em São Paulo, esse é um tempo médio de você ir pra algum lugar. E é muito bom, depois de eu ter começado a sair pra esses lugares e perceber que, tipo assim, não é algo tão distante da minha bolha. Porque antes eu pensava, tipo, nossa, eu nunca vou ter acesso a esses lugares, essas coisas não são pra mim. Até eu começar a ir e perceber, tipo, porra, por que eu falava isso, sabe? Sendo que, tipo, eu tô aqui, não é algo difícil de fazer, ou de vir, ou de pagar, entendeu? Porque não são lugares caros. Eles só são um pouco longe em questão de distância e tempo, sabe? Mas isso é muito engraçado de perceber que muitos paulistas não frequentam os lugares de São Paulo, sendo que tem muita coisa pra fazer aqui.
tem muito lugar bacana, legal, assim, de muitas culturas diferentes, muitas comidas diferentes. E são lugares que vale a pena conhecer. Assim, falo por mim. Eu que fui na Japan House, eu fui uma outra vez, só que na outra vez eu não lembro qual exposição tava tendo. Era alguma coisa de miniatura. Embaixo e na parte de cima tava tendo algo de jogos e brinquedos do Japão, assim. Só que eu não me interessei muito, não. E aí hoje o que tava lá era aquelas coisinhas de seda, né? Eu queria muito ter tocado no pano que tava lá, mas não podia tocar. Eu achei muito legal, entendeu? Ir pra esse tipo de exposição que falam dessas coisas mais artísticas e mais, como eu posso dizer? Coisas mais abstratas, assim, porque isso eu acho que desperta muito mais o meu senso criativo e a minha vontade de criar e fazer coisas, porque muda de pessoa para pessoa, né? De você querer se interessar e pensar em algo legal e de como isso soa na sua mente para você criar algo. E eu acho muito interessante essas coisas abstratas, essas coisas meio diferentes, assim, em exposições, porque eu, como pessoa da moda, né, que eu gosto muito das coisas da moda e que cria coisas, roupas e vestuário, eu acho muito, muito interessante, principalmente quando são essas coisas mais desenhadas, mais. Questão mais em formas, assim, sabe? Esqueci o nome, gente, são mil palavras. Mas eu acho muito legal, entendeu? E aí eu fui lá e aí eu tava bem. Tava um pouco alta já. Não lembro se eu tava alta. Tava não, ainda não tinha bebido. Mas é muito legal, sabe? E aí eu gostei de ir lá. Pretendo ir em mais lugares, assim, com essas exposições mais soltas, assim, entendeu? E aí eu achei bem bacana. E lá é de graça também pra você entrar, pra você checar tudo. E os banheiros são bem bacanas e legais. Fui lá nos banheiros. É bem legal. E aí, como eu tô estudando lá perto, é muito mais fácil, né, de eu estar por lá e andar por lá. Eu ainda não estou muito familiarizada, tipo, de saber andar e saber onde eu estou. Mas nada do que o Maps não ajuda, né, galera? Mas aí, com o tempo, eu vou me acostumando e aprendendo a andar por lá e, enfim, conhecendo lugares diferentes. E agora que eu gosto muito de, quando tô em lugares grandes, assim, eventos grandes e com muita gente, com muita coisa que eu não conheço, eu gosto de estar acompanhada, porque eu me sinto meio tonta, meio besta. E aí, agora que eu tenho a Clara pra andar comigo, às vezes eu vou com meu namorado, e aí a gente sempre, tipo, tá andando por lá, ou eu já falei muitas vezes com a Clara da gente ir em tal lugar, da gente fazer tal coisa, de comer tal coisa juntas, entendeu? Que a gente tá por lá, às vezes de quarta-feira, a gente pode ir após o curso, ou um dia que a gente não quiser ir pro curso, tiver com o dinheiro, ir pra lá, aproveitar alguma coisa ali na Augusta e tal, pra gente ir conhecendo, eu acho muito bom isso, entendeu? Porque nós, paulistas, paulistanos, temos essa oportunidade de termos muita, muita coisa legal e diferente aqui, sabe? E a gente não aproveita muito essa oportunidade e esses ambientes, esses lugares pra gente embarcar mais, sabe? Em coisas diferentes e largar um pouco do nosso mundinho ao nosso redor e ao nosso perto aqui, nossa zona de conforto, entendeu? Dizendo por mim que vivo aqui no meu ambiente, né? Aqui na Leste, eu ia mais pro centro antes, mas hoje em dia, um tempo atrás, eu tinha parado de ir, aí eu tinha me desfamiliarizado com o ambiente. Só que agora, saindo mais de casa, aí tá mais cool ficar lá, entendeu? E aí agora tá sendo mais familiar. E eu espero que isso melhore mais ainda, que eu saiba andar no centro de São Paulo, porque aquele lugar é gigante, eu morro de medo de me perder lá. Uma barata tonta, gente. Aí eu me finjo de gringa. Tem gente começando a andar lá. Me sinto gringa, gente. Gringa da Zona Leste. Eu tava aqui cortando alguns pedaços de algodão cru, porque eu quero colocar alguns desenhos patchwork na minha bolsa que eu fiz. E aí eu vou aproveitar que eu vou dar uma reforçada nas alças dela, que ela tá arrebentando aqui na frente, já que eu não fechei com a máquina, fechei na mão. E aí eu vou colocar os patchwork porque eu tava adiando muito fazer isso, né? E aí eu gosto de fazer assim com tinta de tecido.
E cadê? Um pincelzinho bem fininho, finíssimo pra desenhar. E quando são desenhos complicados, eu pego esses lápis assim da Faber-Castell, que eles são fáceis de riscar, porque eles riscam no algodão cru aqui, ó. E eu consigo fazer o desenho por cima. E aí eu gosto muito de usar essa linha mais grossa, que é pra bordado, eu acho. E aí pra ficar mais punk, entendeu? Gosto de deixar aparente que foi costurado assim na mão por cima. E eu tava adiando muito fazer isso, porque já era pra eu ter feito faz tempo, mas aí como eu já tinha terminado a bolsa, porque eu queria usar a bolsa em um dia específico, não ia dar tempo de eu colocar os desenhos no dia que eu queria usar. Então eu acabei não colocando, e aí eu nunca mais coloquei. Eu vou dar uma pesquisada nos desenhos que eu quero fazer, e aí eu vou desenhar nos pedacinhos de pano pra eu costurar na minha bolsa. Aqui agora, isso que eu tô fazendo, ok? Fiz aqui alguns rabiscos. Tô fazendo aqui um desenho meio... Não sei o que eu tô fazendo algo meio orgânico. Então... vamos ver o que sai aqui. Vai dar na cabeça mesmo, da criatividade. Acabei fazendo enfim, gente. Agora eu vou pintar os meus desenhos. Eu adorei esse. Vamos ter esses momentinhos quando bate uma energia criativa. Eu consigo parar pra fazer as minhas coisas. E... sei lá. É muito confortável só ficar em silêncio e fazendo algo criativo. E deixando a mente fluir. E pensando na vida. E aí eu tava aqui pensando da diferença do meu ano passado pra esse ano e das coisas que eu pedi e desejei pra acontecer nesse ano de 2026. E aí eu lembro de que meu ano de 2025 ele foi muito bom, foi muito legal, só que foi um ano de crescimento pessoal, sabe? Foi algo mais... estive mais focada em mim, em aprender coisas e construir um futuro pra mim de uma forma mais interna, em questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento e aprender coisas novas e tal. E esse ano tá sendo algo muito mais externo, de eu conhecer o mundo. É nisso que eu tô trabalhando agora, eu tô conhecendo novas pessoas. Eu tô pensando em mais oportunidades, em mais projetos externos. E algo muito legal também foi que uma das minhas metas para esse ano era eu conhecer lugares novos e sentir um sentimento específico, sabe? Eu salvava as coisas no Pinterest do tipo de lugares que eu queria ir e isso sem muita intenção de saber onde são esses lugares, sabe? Tipo, ai, gostaria de frequentar lugares do tipo, gostaria de me sentir estando em um lugar assim e tal, 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 tal. E tudo isso aconteceu, isso foi muito engraçado, de que eu estive em lugares muito parecidos com os que eu costumava salvar e pensava, nossa, quero estar nesse lugar, quero sentir esse sentimento.
quero sentir que estou conhecendo algo novo, quero frequentar esse tipo de lugar e quero que isso seja normalizado. E isso aconteceu, isso é algo muito doido. E quando esse tipo de coisa acontece, me dá tanto gás de saber que eu tenho o poder de realizar muitas coisas e de materializar muitas coisas. E aí eu tava, tipo, pensando nos lugares, né, que eu fui hoje, que eu saí com a minha amiga. Que eles são exatamente os lugares de, tipo, que eu queria estar. Ou às vezes quando eu saio com meu namorado, ou quando eu tô sozinha e tal, e é o jeito que eu me sinto, sabe? De estar explorando coisas novas e estar com o sentimento de que eu tô crescendo e tô evoluindo e tô mudando de realidade de alguma forma, como se esses lugares fossem meio que o meu salto quântico no tempo. Eu sou uma pessoa meio medrosa, vou dizer assim, de sair da minha zona de conforto. Tipo, eu realmente tenho medo e eu faço muito planejamento quando eu vou fazer ou ir pra um lugar novo, pelo menos sozinha. E na maioria das vezes eu costumo ficar muito desconfortável em lugares novos, porque não são ambientes muito familiares pra mim. E eu sempre fico muito xoxa de, tipo, ficar quieta, em silêncio. Isso é algo muito meu. Mas eu adoro ir pra lugares novos e conhecer lugares novos e conhecer pessoas novas. Por mais que, assim, por fora eu esteja meio assim, por dentro eu estou até que feliz, sabe? Porque a primeira vez é sempre a mais chata. Porque você não sabe o que esperar, às vezes você vai com uma expectativa de alguma coisa e acaba sendo diferente. E aí, sei lá. Talvez, não que te chateie, mas você se surpreende de uma forma surpreendente. Sabe? Você não sabe se dizer se é boa, se é ruim, você só está em um lugar novo, com uma energia nova, com pessoas diferentes, e você fica tipo, não sei o que achar, não sei o que sentir ainda. Mas aí você pode voltar lá naquele lugar, sabe? Voltar com aquelas pessoas, naquele ambiente, e você já está um pouco mais acostumado, de, tipo, você já sabe o que esperar, então você já sabe como se comportar, como o que pensar e o que você faz naquele lugar. Porque eu realmente me sinto muito xoxa quando eu vou pra lugares novos, com energias novas. Porque eu realmente não sei muito o que fazer, sabe? Eu me sinto mais confiante quando eu tô em lugares onde eu já sou acostumada com o ambiente, com as pessoas, que aí eu consigo ser mais extrovertida, sabe? Eu consigo estar mais pá nas situações e no lugar. Mas quando é algo novo, que tipo, sei lá, talvez eu me sinto meio deslocada do lugar e aí me faz me sentir meio tonta, meio besta, meio barata tonta. E aí eu costumo ficar meio borocochô. Mas isso assim, só no começo mesmo, assim, no primeiro dia, na primeira vez que vou no lugar. Mas eu adoro muito conhecer lugares novos e estar na presença de novas pessoas, porque eu sinto que isso abre muito minha cabeça em questão de
crescimento, talvez. Múltiplos crescimentos, tanto de aprender algo novo, tanto de me expressar de uma forma nova, artisticamente, ou até conversando, aprender algo novo com alguém diferente e tal. Enfim, gente, eu gosto de umas caixinhas surpresas, por mais que eu me assuste com elas. Gente, eu acho hilário quando eu fico adiando pra fazer as coisas. E aí, quando eu faço muito rapidinho. E nem é algo que eu tava adiando, porque, tipo, eu não queria fazer. Era só, tipo, queria um tempinho gostoso pra eu poder fazer essas coisinhas gostosas com vontade, sabe? Sem ter que fazer na pressa ou porque tô fazendo forçado. Simplesmente fazendo porque quero fazer. E aí, terminei aqui de pintar. Eu acho que não vou costurar agora, porque eu vou esperar secar totalmente para os desenhos não borrarem. Então, eu vou só reforçar a alça mesmo. E se até eu terminar de reforçar a alça tiver secado, aí eu começo a costurar na bolsa. Mas, enfim, muito feliz. Eu adorei os desenhos que eu fiz, ficou muito eu. E... coisa muito gostosa que eu queria falar agora. Tipo, um sentimento muito gostoso. De quando a gente sente a nossa vida andando depois de um longo momento de estagnação. Eu tava assim um tempo atrás, porque eu tava fazendo curso em casa e tava de férias da faculdade e nada de novo tava acontecendo e eu tava me sentindo tão inútil, porque eu tenho um tipo de problema, gente, que eu não sei descansar. Eu não sei ficar, tipo, parada, eu não posso ficar acordando tarde por muito tempo sem me sentir um lixo. Eu sempre, todos os dias, tenho que fazer algo de útil. O capitalismo, gente, isso é sintoma de capitalismo, querendo que os seres humanos sejam úteis o tempo inteiro. Às vezes a gente só precisa aproveitar, né? Mas eu tenho um problema de me sentir muito inútil quando eu não tô fazendo algo de importante na minha vida ou na vida de alguém. E aí, minha vida tava tão parada, tão estagnada, e eu tava me sentindo tão capenga, tão xoxa. Eu tava tipo, meu Deus, galera, quando é que minha vida vai começar a andar? Quando é que as coisas vai começar a acontecer? Porque eu realmente não podia fazer muito, sabe? Eu comecei a gravar os vídeos aqui pro YouTube. Eu não tinha nada pra fazer no dia a dia, além de arrumar a casa e às vezes de final de semana saía com os meus amigos. Mas todo dia parecia a mesma coisa, entendeu? Porque era limpar aqui a casa, lavar louça, fazer comida. E com os meus amigos era sempre os mesmos rolês, que tipo assim, não acontecia nada de muito demais, de diferente do que a gente já estava acostumado, porque eram os mesmos lugares, a maioria das vezes, e as mesmas pessoas. Então, tipo, eu tava sentindo que a vida tava parada. E aí, agora eu comecei a trabalhar presencial e indo todos os dias, por mais que os dias pareçam os mesmos e que eu faça algumas tarefas repetidas lá no meu trabalho, são dias diferentes, sabe? Que eu falo com pessoas diferentes e eu fiz uma amiga nova e a gente foi para alguns lugares novos, como hoje. Eu saí com os meus amigos também, que eu fui na Faria Lima. Nem comentei, gente, só vou jogando os takes aí, mas eu fui na Faria Lima porque foi aniversário do meu melhor amigo. E aí a gente foi lá comemorar. Foi numa sexta-feira, se eu não me engano. E aí foi super legal, sabe? Porque era um ambiente novo, com pessoas novas. E eu gosto muito desse sentimento de de lugares novos, de sentir que a vida tá andando, sabe? Isso é muito gostoso. Quando a vida anda, quando eu sinto que eu estou mudando de lugar, eu sinto que estou fazendo algo, mesmo que não seja algo de muito grande.
E aí, agora também que eu tô tendo dinheiro pra fazer as minhas coisas, eu sinto... Por mais que eu tenha recebido, tipo, um mês só, né, que eu tô trabalhando. Só que isso já me dá um gás, uma esperança, né, de imaginar e ter certeza que agora eu tenho uma vida financeira e que eu sou responsável, um pouco mais responsável pelos meus próprios gastos. E que eu posso gastar agora de verdade. E eu posso ir pra lugares que eu queria ir, comprar coisas que eu queria fazer. E infelizmente é uma das coisas... Puta que pariu, quebrei a agulha. Meu Deus, como que eu fiz isso? Acabei de quebrar a agulha. Gag, gente. Eu não consigo costurar mais. Tá na mão, consigo quebrar a agulha, gente. Tá na mão. Mas enfim, ir pra lugares novos e a vida andar e sentir que tudo finalmente tá acontecendo. Ah, mas tudo o que, gente? A vida. A vida tá acontecendo, a vida tá andando de novo. Ainda mais, tipo, quando se inicia o segundo semestre do ano, eu sinto que as coisas, elas se estabilizam ao mesmo tempo que elas começam de novo. Porque é uma virada de chave, sempre, em todos os anos, gente, do primeiro pro segundo semestre do ano. Sempre acontece algo, tipo, no momento que tá tudo parado, ali em junho, julho. E aí, pra virada pra agosto, parece que tudo muda. Parece, sei lá, que o mundo vira de cabeça pra baixo e a sua cabeça fica muito diferente, a sua vida fica muito diferente. Não sei explicar, mas isso acontece muito comigo. Enfim, gente, alças reforçadas. Torcer aqui, torcer aqui. Mas pra terminar o assunto, minha vida tá muito boa, muito legal e muito diferente do que ela tava uns 2 meses atrás. Tipo assim, completamente diferente mesmo. Em questão externa e interna. De tudo na minha vida, isso me deixa muito feliz. De perceber diferenças e de perceber que mesmo eu estando parado ou não fazendo nada, eu ainda estava fazendo algo pela minha vida e eu estou colhendo as coisas agora. E vai, gente, obrigada Camila Gabriela do passado por ser perfeita e por tudo. É isso aí, né? A vida vai indo, a vida vai seguindo. Vamos ver o que vai ser da minha vida daqui 2 meses. As minhas aulas voltam daqui uns dias na faculdade. Eu tô um pouco com preguiça, assim. Só pela parte de pensar em gastar dinheiro. E também de acordar cedo e pegar trem em horário de pico. Linha 11 Coral, ninguém merece, gente, esse sofrimento. Só quem sabe, sabe. Mas, ai, vai dar tudo certo, gente. Meu último semestre, que doideira. Eu sou, tipo, o terceirão agora, só aqui da faculdade. Me formo, gente, final desse ano. Olha a situação na minha raiz. E aí, fui comprar descolorante. Trocar a raiz, porque tá triste. Tá gigante, enorme, e oleosa, de suja. E aí eu comprei mais coisas. Eu comprei um gloss, porque o meu tá quase no fim. E aí, comprei aqui, ó. Esse aqui, não sei o que, é volumoso, deve ser aqueles que arde. Mas, enfim, novo. Aí eu comprei pregadores, que eu falei que eu ia colar na minha porta. Eu comprei daqueles mais grossos, pra eu conseguir ter certeza que vai segurar as bolsas, né? Porque essas madeirinhas aqui é muito viado, entendeu? E aí eu acho que não vai conseguir segurar se fosse os pequenininhos. Aí eu comprei esses grandes. E aí eu vou pintá-los e colá-los na porta. Aí eu comprei um creme de rosto, porque o meu tá acabando. Eu comprei um desse daqui pra minha mãe.
que ela falou que queria um. E aí é de botar na orelha, né? Só que eu já tenho um monte, entendeu? E aí eu comprei pra minha mãe. E aí eu comprei um sérum também, porque o meu acabou. Eu sempre pego um diferente, gente, pra ir testando, pra ver o que acontece, entendeu? Esse daqui eu nunca usei, então vamos ver. Esse daqui é redutor de poros, que diminui os poros. Eu tenho, tipo, pode não parecer, mas eu tenho, tipo, aqui nas bochechas. Vamos ver se ajuda alguma coisa. E aí eu comprei cílios postiços. Eu tenho uma caixinha de cílios, só que eu fui meio sem noção comprando esse daqui, porque eles são muito pequenos. Tipo, os meus cílios com rímel, eles ficam grandes. E esse daqui nem dá pra ver, parece que, tipo, eu só tenho mais quantidade de pelos de cílios e não volume. E aí eu comprei esse daqui, ó, que são bem grandões. E aí eu consigo cortar eles e fazer, tipo, cílios de boneca, entendeu? Foi bem baratinho, gente. E aí eu comprei cola de cílios também. E muito engraçado que eu não sei o que acontece com os preços das coisas, porque da última vez que eu fui comprar cola de cílios, tava, tipo, R$30. E da mesma marca. Tá, até, tipo... Isso aqui deve ter sido uns R$30 que eu paguei. Isso daqui tá, tipo, R$6,50. Não sei o que acontece. O último cílios que eu comprei também, ele foi, tipo, uns R$20, 30. E esse daqui foi 9. Tá bom, né? Vai entender. Foi só isso, gente, que eu comprei. Gag, né? E foi um monte de dinheiro embora. Mas, galera, é muito bom gastar o próprio dinheiro com nós mesmos, né? Tipo, comprando coisinhas para nós. E aí eu fico feliz e uau, que agora eu tenho dinheiro pra comprar minhas próprias coisinhas. E aí eu só enchendo aqui de coisa e feliz. Ah! Eu peguei isso daqui lá no meu trabalho, porque eu pinto o cabelo apenas com as mãos. Ou com aquelas luvas de plástico muito velha, que tipo não dura um dia. E aí eu peguei essas aqui, e aí eu vou pintar o cabelo sem sujar as mãos, finalmente, que elas são de borracha. E aí eu consigo... Vou retocar a raiz agora. Enquanto depois eu vou ver se eu vou colando os negócios. Não sei. Eu queria... Não sei se eu pinto antes, ou se eu colo primeiro e pinto depois. Ai, vou ir pensando. Mas foi isso aí, galera. Compras e... compras legais e maneiras. Here I go again, girls, what's my weakness? Okay, then, chillin', minding my business. You saw the look around and I couldn't believe this. I swear, I said, my name's no witness. The brother had it going on with something kinda, wicked. Had to kick it. I'm not sure. Gostei do meu cabelo assim, no raspar ele. Desembarque pelo lado direito. Exit on... Então a gente vê, lógico, não é um fenômeno que abraça todo mundo quando a gente vê na plateia, a gente vê cada vez mais essa... Gente, voltei às férias, voltei de férias. Acabou as minhas férias, vim pra faculdade. E... primeira semana, gente, faltei os 2 primeiros dias. E não tá tendo chamada ainda, teve uma aula só. E eu não tava vindo não, tava com preguiça. Hoje foi a apresentação do tema semestral. E aí o professor é muito rapidinho, gente. Chama o professor Fábio. E aí ele deu aula em 1 hora. E eu tô indo embora já, agora é 9 da manhã. Eu entro 1 hora da tarde no trabalho, não dá pra eu ficar enrolando na rua. Porque eu ia chegar 9h30 se eu fosse daqui. Então tô indo pra casa. Gente, cheguei aqui em casa, tava assistindo um videozinho, comi uma coisa que eu queria mostrar. Minha porta de bolsas. Eu consegui colocar, ó, uns pregadorzinhos pintados, ó, e fica bem forte, gente, não sai por nada, fica muito forte. Coloquei aqui em cima também, ó, tem uns 10, sei lá, uns pregadores. E aí tá todas as minhas bolsas penduradas. E aí aqui, ó,
com os meus colares todos, já que eu tenho muitos colares e tava ficando tudo abarrotado um em cima do outro, eu consegui dividir. E agora eu consigo usar os meus colares de uma forma melhor, sem ficar fazendo muita bagunça e ter que tirar todos os colares pra pegar um só. Que eu queria mostrar também. Minha bolsa. Colei os desenhos, ó. Costurei, na verdade. Botei todos aqui. Aqui tá minha chave. Os pins. A etiqueta da minha marca. E, ó. Muito chique, gente. Muito grandona. É isso aí, gente. Agora eu tô... Nossa, tá tudo cheio de coisa aqui, ó. Minhas paredes. Uau! Uau! Eu comprei uma coisa pra colar ali em cima. Não sei se eu vou colocar aqui em cima ou ali. Comprei. Quando chegar, eu mostro. Bem bonitinho. Mas aí eu vou comprando e fazendo algumas artes diferentes pra colocar ali em cima, pra completar todo o meu quarto cheio de artes e cheio de cores, cheio de coisas. E agora eu já tô saindo de novo, gente, pra ir trabalhar. É, gente, vida de adulto, adulto funcional, né? E que tá construindo futuro, né? Futuro. Tá construindo futuro, né? Tô saindo já já, gente. Aí trabalha. Gente, olha que chegou. Ai, meu Deus. Galera, eu sou a primeira seller até um Rainfinger original. Aí, branco. Gente, não. Gente. Gente, meus novos sapatos favoritos. Eu vou vestir pra mostrar. Gente, queria mostrar mais coisas que chegaram aqui. Da Shopilson. E eu não abri ainda. Deixa eu abrir. Oh my god. Gente. Bem gratidão. Oh, pai, só gratidão. E o coisinho disso tá faltando um coisinho. Faltou a bolinha, gente. A bolinha de cima. Ai. Milhosos. E meu alicate. Eu já tinha um, só que ele era de olhosos pequenininhos. Gente, que tudo são. Aí eu ponho o pequenininho embaixo aqui. Aí eu ponho o grande em cima. E eu só... Ai, gente, muito tudo. Adorei. Comprinhas, né, bebê? E aí é isso, gente. Ai, tô ansiosa pra botar isso na parede. Vou botar já já. Já eu boto. Tá chegando comida aqui, tem que desligar. Olha, gente, eu acabei colocando ali em cima da porta. Eu gostei bastante. E eu preciso de mais coisas pra botar para cá. Veio placa de MDF. Aqui, ó. Essas duas placas de MDF que eu consigo pintar e fazer quadros. Só que eu preciso comprar tinta se eu vou pintar, porque eu só tenho tinta branca, marrom e verde. Então, dependendo do que eu for pintar, eu tenho que comprar outras coisas de tinta. Mas eu vou pensar no que eu quero pintar no quadro e aí eu vou botar ali em cima, se couber. Se não couber, eu boto nessa outra parede aqui. Mas eu quero deixar minhas paredes bem cheias e bem bonitas.
Veio um gratidão ali em cima. Ali, ó. Que veio junto com o negócio. Eu não sei se já tava pra vir junto, ou se foi algum tipo de brinde, mas eu acabei colocando ali. Eu ia colocar na porta, só que ia ficar escondido. Coloquei ali já que tinha um espacinho. E eu nunca ia achar nada pra botar ali. Então foi a oportunidade perfeita de eu colocar algo pequeno ali pra completar o espaço. E não ficar nada vazio, ó, nessa faixa. Ai, gente, tô muito apaixonada. A minha parede, tipo, aqui era vazio, não tinha nada. E aí eu dei tanta personalidade para o meu quarto. Ó, minha parede de bolsas. Ah, gente, outra coisa que eu queria mostrar. Minha mãe comprou uma bota, só que ela não usava por nada. E aí ela me deu um coturno, tipo assim, novo. Ó, que tudo. Tô vendo o meu bingo que eu fiz ano passado pra esse ano. Deixa eu mostrar. Inclusive, gente, meu journal, eu queria voltar a fazer journal. Tem muitas páginas legais aqui. Queria muito voltar a fazer, porque é muito legal e, tipo assim, ativa a criatividade, sabe? Na nossa cabeça. Olha que tudo isso. Aqui, meu bingolis. Olha que toda essa page também que eu fiz. Gente, tantas pages legais, que saudade de fazer journal, nossa. Enfim, eu fiz esse bingo aqui. E aí eu peguei hoje pra olhar aqui dentro, porque eu tava procurando uma folha. E eu, quanto tempo não vejo esse caderno? E eu comecei a passar as folhas e achei esse bingo. E tem, tipo, 4 itens marcados. E 2 deles eu não tava esperando que acontecesse de verdade, entendeu? É um bingo de, tipo, é um bingo dos desejos. E não um bingo de coisa que eu realmente irei fazer o que eu quero muito que aconteça, entendeu? É um bingo, assim, de desejos pro ano de 2026. Foi tipo, o que eu quero? Papapá, coloquei. Não é algo, assim, metas que eu tenho que alcançar, entendeu? E 2 deles aconteceram. E eu fiquei gag, que eu, tipo, acabei de anotar aqui, acabei de riscar e eu fiquei, uou, como assim eu realizei essas coisas? Porque são umas coisas, algumas são bestas, outras são sérias, porque tem coisa aqui falando de dinheiro, coisa que eu queria comprar, coisas que eu queria fazer. E aí, a maioria das coisas que eu achei que iam acontecer rápido, não aconteceram e não estão nos planos de acontecer por agora, porque, tipo assim, meus planos já são outros, minhas vontades já são outras, são vontades que estão um pouco longe. E os outros são que eu achava que tava muito longe, coisas que eu não achava que fosse acontecer tão rápido, e aconteceu. Aqui eu coloquei, inclusive que eu risquei, que eu queria o Five Fingers, né? E agora eu tenho. E agora eu tenho meu sapato. E, gente, eu tipo, passando assim, eu nem lembrava que eu tinha notado isso. Aí eu olhei assim, li, falei... E eu peguei a caneta e imediatamente fui riscar, porque... sapato. E eu fiquei muito feliz. E aí eu fico pensando, puta que pariu. Como é que pode as coisas acontecerem comigo? Como é que pode eu conseguir todas as coisas e acreditar tanto nos meus sonhos e nas minhas vontades? E elas se realizarem, sabe? E nisso eu tava falando também deste meu outro caderno, que ele tem uma página que é uma bola. Aqui, ó, é uma das primeiras páginas. Ele tem uma bola, assim. E eu anotei isso, gente, dia 11 de janeiro. Era tipo uma coisa de você fazer uma bola no papel e você escrever tudo que você queria que se realizasse, tipo assim, os seus desejos mais sinceros acontecessem. Você colocava nessa bola, escrevia tudo, tipo, bem detalhadamente, sabe? E soltasse pro universo. E escrevesse isso, tipo, no tempo presente. E aí, dessa página aqui, porque era pra fazer uma bola, assim, na folha sulfite, sabe? Escrever várias coisas soltas, mas eu fiz num caderno pra ficar mais ajeitadinho. Desse lado da folha, todas as coisas aconteceram. Todas não. Quase todas, menos uma. Que eu coloquei aqui, que eu ia
fazer minha viagem pra Maceió pra eu visitar meu pai, só que não rolou. E isso daqui é de 2025? 2025. Fiz isso em 2025. Foi a coisa que não rolou. E uma coisa que eu escrevi aqui de bombar no TikTok, só que tipo assim, eu não tenho constância em postar no TikTok e eu não tenho constância nem de abrir o TikTok, apesar de tipo querer ser uma pessoa de nicho do TikTok e grava conteúdo pro TikTok. É algo que eu queria muito, só que eu não abro o TikTok, não, sabe, não é aquela coisa que é muito presente na minha rotina. Eu mexo mais no Instagram, me comunico mais pelos stories do Instagram do que pelo TikTok, apesar de ser estranho. Mas o meu nicho, assim, do Instagram, as pessoas gravam muito stories, se falam muito por story. E o TikTok, pra mim, é meio que ao contrário. De as pessoas performarem mais lá e fazer vídeos mais bonitinhos e editados e tal. E não, tipo, só soltar assim aleatoriamente. Eu gostaria de fazer isso lá, mas eu sinto um pouco de pressão por ser algo novo, de ser um público diferente que eu não conheço, sabe? E aí eu fico me sentindo meio pressionada. E aí eu não me iniciei isso. E aí de resto que eu coloquei... Ó, vou ler. Teve... Teve eu aqui abrir a minha marca, de eu realmente, tipo, fazer ela ser algo real. E eu fiz ela ser algo real, só que eu não insisti muito nisso, porque eu fiz um tanto de roupa, postei, só que eu não insisti, sabe? Eu não continuei postando mais nada, não fiz mais nada, foi aquilo e só. Porque, sabe quando você só para de fazer as coisas? Foi isso. Só que ela tá no ar, ela existe, ela tem nome, ela tem conta no Instagram, ela tem seguidores, ela tem peças, entendeu? Então ela é algo real, então foi algo que se realizou. Isso daqui falando no começo de janeiro, eu postei as coisas da minha marca, foi no final de novembro, se eu não me engano. O segundo, tá escrito que eu fui contratada por uma empresa ótima, que eu trabalho 5x2 em um horário super ótimo pra minha rotina e o meu trabalho com a minha marca. Estou trabalhando e eu trabalho 5x2, folgo feriado e o horário super ótimo junto com a minha faculdade. E isso aqui eu escrevi dia 11 de janeiro, eu não sabia que eu ia fazer faculdade ainda, entendeu? Eu achava que eu ia só ter a marca, mas se realizou. Assim, demorou um pouquinho, demorou, mas é algo concreto e real que eu pedi aqui, entendeu? Aqui eu também escrevi que eu tenho meu bridge, porque eu não tinha antes, entendeu? E fazia uns 3 anos que eu queria colocar, minha mãe não deixou, eu fui lá, furei sozinha, quando eu fiz 18. E minhas tatuagens de estrela aqui da barriga que eu tenho. E fazer mais piercings e mais tatuas, né? Porque eu tenho aqui a do ombro, eu tenho essa do braço. E de piercings eu tenho alguns a mais na orelha que eu fiz. Eu acho que deve ter feito uns 3 a mais. Depois disso aqui que eu escrevi. Eu coloquei depois que eu ganho muito dinheiro, o suficiente pra comprar minhas coisas, me mimar, dar presente e ajudar minha mãe no apartamento. Tô recebendo por agora, entendeu? É o suficiente, é construir o suficiente. É muito dinheiro pra quem não tinha nada, sabe? E aí eu só tô tendo que administrar isso legal, porque eu tô com planos, e aí eu tenho que guardar meu próprio dinheiro pra realizar meus próprios planos. É difícil a vida adulta. Mas, ó, ok. Tenho uma relação ótima e de equilíbrio com todos ao meu redor, principalmente amigos e família. Isso também, ó, ótimo. Estou adquirindo muito conhecimento sobre moda e costura de todos os jeitos prováveis, para complementar os meus já existentes e melhorar ainda mais os meus produtos da minha loja. Assim, gente, sou muito inteligente com costura. Eu não gosto de modelagem, mas eu sei fazer, entendeu? Mas eu sou muito inteligente nesse mundo da moda, assim, entendeu? Eu pretendo estudar muito mais, se tratando de outras coisas mais do mercado, assim, sabe? Sobre marcas, sobre desfile, porque eu não sou muito por dentro dessas coisas, sabe? Algo que eu sou muito de fora, porque eu tô dentro da moda num coisa de criar, de ver coisas e criar e botar pra fora e não consumir, entendeu? A minha coisa da moda é mais fazer mesmo e botar a mão na massa. O meu consumir e ter conhecimento sobre as coisas do mundinho da moda já é um pouco mais escasso.
Esse não quero ler não, gente. Eu tenho uma energia ótima que pode ser percebida de longe, que é passada apenas visualmente. Isso me cortou. Mas eu sinto assim, tudo. É que as pessoas percebem isso, sabe? Tanto vendo meu Instagram, tanto me vendo pessoalmente, as pessoas sentirem vontade de falar comigo, de se comunicar comigo e às vezes até de, tipo, elogiar coisas que eu quero que as pessoas percebam, sabe? Não é sobre ser aparência, sabe? Sobre meu cabelo, sobre rosto, ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto que as pessoas falam sobre a minha energia, da minha bondade, de eu ser simpática e inteligente, essas coisas. As pessoas falam muito sobre isso também, e aí eu fico super assim, entendeu? A cada dia que passa eu fico mais inteligente, saudável, esperta, gentil, linda por dentro e por fora, e eu tenho uma boa fala e sou muito proativa. Sou demais, gente. Embaixo tá escrito: comprei tudo que faltava pro meu quarto, tudo que faltava pra iniciar minha marca e sou completamente completa. Ai, que fofa. Meu rosto é harmônico, meu rosto lindo, vistoso, saudável, assim como o meu corpo. Gente, eu tenho um rosto bem gag, ó. Eu bebo muita água e eu faço minha skincare básica de todos os dias, a mesma coisa, sempre rotina com skincare, o básico que funciona. E de vez em quando faço umas coisas assim mais diferentes, sei lá, passo uma argila, ou eu faço uma super hidratação, uma esfoliação, só quando eu vejo que precisa, sabe? Mas, ó, vendo esse glow dessa pele, e saí e conheci lugares ótimos e que me trouxeram muita felicidade e coisas boas com pessoas ótimas, e sozinha também. Não saí tanto sozinha quanto eu esperava, entendeu? Pretendo fazer isso mais por agora, só que por agora eu costumo ter sempre companhia pra ir pros lugares, apesar de eu precisar sair sozinha. Mas eu saí sozinha pra resolver coisas, entendeu? Mas eu gosto de sair sozinha pra fazer coisas mais bestinhas, vamos dizer assim. Tipo, teve uma vez que eu fui pro parque de manhã, eu acordei cedo, e era tipo umas 8, 9 da manhã, e aí eu fui comprar coisa pra tomar café, e aí eu montei todo o meu café e fui pro parque. Fui pro parque, ficar lá no parque sozinho, vendo o dia amanhecer, as pessoas lá no parque correndo, e tudo isso sozinha, sabe, gente? Eu só fiquei lá fazendo nada. Eu levei, tipo, caderno pra escrever, mas não fiz nada. Ah, teve uma vez que eu levei caderno pra escrever, e aí eu fiz uma lista de coisas pelas quais eu sou grata. Eu não sei se eu fiz nessa. Ai, não, não foi aqui que eu fiz, não. Eu fiz no outro caderno. Mas aí eu levei canetinhas coloridas, levei canetas e tal. E um pano assim. Eu fiquei lá no parque, sozinha e escrevendo. Fazendo... Nossa, gente, foi tipo top coisas boas. E top lugares que eu amo ir é parques e praças. Que eu posso ficar perto de mato e árvore e sem pessoas por perto. Tipo assim, top, top, top lugares. E eu adoro fazer isso, principalmente sozinha. Tipo, é muita paz pra mim mesma. Eu adoro fazer isso, adoro. Tipo, nossa, é top coisas uau pra mim. Ai, eu amo. Gente, eu amo mato. E... Ah, teve uma aqui que não se realizou também, que eu escrevi que eu fui no show do Chase Atlantic, mas eu não fui, porque eles vieram pro Brasil. E eu só soube disso, tipo, muito tempo depois, porque eu não costumo acompanhar mais famosos do jeito que eu acompanhava antes, que eu tinha até FC no Twitter. Só que por agora, sabe, quando a vida adulta chega e você tem que cuidar dos seus próprios berros, e aí você tem que dedicar o seu tempo pra viver a sua vida e sua responsabilidade, aí não dá mais pra você ficar acompanhando a vida dos famosos e o que eles fazem, entendeu? E aí eu tava, tipo, super aérea e eu não vi que ia acontecer, então não deu tempo de eu, sei lá, comprar ingresso ou me planejar. E quando eu vi, eles já estavam aqui no Brasil. Eu fiquei, ué. E aí fizeram um show e não fui, gente. Com isso tudo veio o sentimento e o pensamento de muita energia, muita coisa pra botar pra fora, tipo, como se, sei lá, eu sentisse a vida de novo, porque há muito tempo eu não escrevo nesse caderno esse tipo de coisa que eu costumava escrever, e há muito tempo eu não faço journal, sabe? E aí esses pensamentos ficam meio distantes, e por isso que é muito bom
fazer relatos e você escrever sobre as coisas boas da sua vida, porque isso te ajuda a lembrar que a vida é boa, porque nós seres humanos somos um pouco autodepreciativos, e a gente costuma só a reparar as coisas ruins e ficar com isso, tipo, dentro da nossa cabeça e sempre repetindo as mesmas coisas, e as coisas ruins e as coisas que estão errado, porque a gente se preocupa muito o tempo inteiro, sabe? E independente de a gente se preocupando ou não, as coisas sempre vão se resolver, não importa quanto tempo demorem. Então é muito bom você se relembrar que as coisas boas também acontecem, que as coisas boas também existem, e que elas não são poucas, elas são muitas comparadas às coisas ruins. E isso te dá uma energia, um gosto a mais pela vida e uma esperança de querer fazer mais coisas darem certo, porque você sabe que vai dar certo, porque já deram certo antes, entendeu? Já deram certo agora, coisas que você pensava antes, se você teve fé e persistiu em um sonho seu, em uma vontade sua. E isso é muito gostoso, muito gostoso. Eu me sinto muito amada, muito feliz por mim mesma, sabe? De perceber isso, tipo, agora, de perceber isso agora e de voltar esse sentimento pra mim. Porque eu trabalhando, eu fiquei, sei lá, com a mente muito ocupada. E eu comecei a namorar também, e aí os pensamentos são outros, sabe? Porque agora você tem companhia, então é muito menos comum você pensar em você como pessoa sozinha, ou você passar tempo sozinha. Quando você sai com seus amigos, por exemplo, todo final de semana, ou quando você tem alguém pra conversar todos os dias por mensagem, é complicado mesmo você ter um tempo só pra você e dedicar esse tempo só pra você, por vontade própria. Então isso é muito necessário. E aí fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aí eu aqui parada, colando meus negócios, tava vendo umas coisas da faculdade também que eu preciso fazer, fui procurar coisa aqui, acabei achando essas coisas, me trouxe esse sentimento de volta, essa coisa à tona, sabe, de viver é bom, a vida é linda, a vida é tudo, a gente tem que aproveitar tudo da vida, porque a gente tá aqui agora e é o que importa, sabe? E aí eu tô com um planejamento de voltar com a Mônica de novo, só que eu tô com um pensamento muito mais sólido, muito mais real, como se eu sentisse mesmo que agora vai dar certo, agora eu consigo sustentar o que eu tô planejando. E aí eu comprei mais coisas pra darem certo, além das coisas que eu já tinha aqui, que eu poderia usar. E eu tenho a minha máquina, que eu preciso dar uma olhada pra ver o que tá acontecendo nela dentro, né? Esse é o único o BO que eu tenho que resolver. Mas tem minha máquina nova, e aí de gravar toda hora. Mas aí eu tenho uma esperança, tenho fé, tenho material, tenho vontades, tenho criatividade dentro da minha cabeça e planos e todas as coisas que eu sei o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. E eu preciso botar isso pra fora, senão eu vou explodir.